final de ano eu começo a orar, pedindo a Deus um nome para o nosso ano. E esse ano de 2016 será o ano da diferença. Deus colocou dentro do meu coração para que fosse o ano da diferença. Malaquias capítulo 3, versículo 16 ao 18. Diz assim: então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que o temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro, aquele dia que preparei, diz o Senhor dos exércitos. Poupa-los-ei como homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o justo e o ímpio, entre o justo e o injusto, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus, entre o que serve a Deus e entre o que não serve a Deus, entre o que serve a Deus, entre o que não serve a Deus. Podemos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos diante da Tua majestade, estamos diante do Teu Espírito Santo, e neste momento submeto a minha mente, a minha alma, o meu espírito, todo o meu corpo, todo o meu ser, para ser mais uma vez um instrumento em Tuas mãos. Que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito Santo falando através da minha vida, para a edificação da igreja, para a edificação do Teu povo, Senhor. Venha nos edificar, nos fortalecer, em nome de Jesus. E que em tudo o Teu nome seja engrandecido, adorado, respeitado, temido, tremido, diante, ó Deus, de todos nós aqui presentes, diante da população desta cidade e município, também diante da nossa nação brasileira e do nosso estado do Paraná. Senhor, que o Teu nome seja, ó Deus, temido e tremido nos quadrantes de todos os continentes da face da terra. Senhor, fala conosco através da Tua palavra, do Teu Espírito Santo, e que possamos verdadeiramente ver a diferença, que o Senhor venha fazer a diferença em nossas vidas, para que o nome de Jesus seja crido, obedecido, aceito, respeitado, temido como único Senhor, como único Salvador. Assim ora-te, meu Deus, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Queridos, há uma especulação na mídia, há uma especulação no meio dos economistas, dizendo que o ano de 2016 será um ano de crise, que o ano de 2016 será pior do que o 2015. Mas uma coisa nós vamos ver, assim como nós já vimos o agir de Deus em nossas vidas no ano de 2015, nós veremos muito mais o agir do Senhor em nossas vidas no ano de 2016. Só quem acredita, levanta a mão e dá glória a Deus. Eu e você vivemos neste mundo, porém pertencemos ao reino de Deus. E o reino de Deus, o qual nós temos um rei, que é o Senhor Jesus, Ele não conhece crise, Ele não está em crise, nunca esteve em crise e nunca estará em crise. Então, queridos, nós vamos ver a diferença em nossas vidas. Nós vamos ver
a diferença em nossa igreja. Você vai ver, eu quero profetizar sobre a tua vida, que você verá a diferença de Deus sobre a tua vida, muito mais do que você tem visto até os dias de hoje. O texto que nós lemos, profeta Malaquias, sendo usado pelo Espírito do Senhor, dizendo que Deus, ele tem um memorial, que foi levantado um memorial, e eu quero dizer, memorial vem de memória, de lembrança. Existe na memória de Deus um pacto, um compromisso, uma aliança. Aliança com quem? Aliança com aqueles que, primeiro, temem ao Senhor. Segundo, com aqueles que andam fazendo a vontade do Senhor. Terceiro, com aqueles que se lembram do Senhor. E Deus, usando o profeta, agora no versículo 18, ele declara: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Queridos, é na crise que Deus mostra quem Ele é. É no momento da dificuldade que Deus mostra quem Ele é. Crise sempre existiu. Crise não é coisa do presente atual. Crise, ela se faz presente desde quando o homem era homem, desde quando Deus formou a raça humana. Eu quero neste momento citar alguns exemplos para vocês de pessoas que fizeram a diferença, de pessoas que foram abençoadas por Deus e que Deus fez a diferença na vida delas em meio às crises. Então, meus irmãos, quando fala em crise, não é momento de você temer, é um momento de uma grande oportunidade de você esperar o milagre de Deus, de você esperar, de eu esperar, de nós esperarmos a manifestação sobrenatural de Deus. E Deus, Ele é o mais interessado em poder mostrar a sua glória, o seu poder sobre a vida do homem, para que todos olhem para aquele homem, para que todos olhem para aquela mulher, para aquele jovem, e possam glorificar o nome do Deus Altíssimo, o nome do Deus da Bíblia Sagrada. Então, o primeiro exemplo que eu quero citar aqui, para vocês verem e entenderem que Deus se faz presente. Deus está atento à história do homem. Deus está atento à sua história. Deus conhece a sua vida, as suas necessidades, os problemas que você enfrenta. E o primeiro exemplo que eu quero citar é de Abrão. Lá em Gênesis capítulo 12, Deus aparece para ele, dizendo para ele sair da sua terra, da casa do seu pai, do meio dos seus parentes, para ir para uma terra que Deus ainda lhe mostraria. Abrão não saberia ou não sabia para onde ele iria, e ele, movido por fé, e ele foi. Mas no mesmo capítulo 12, mais à frente, nós vemos que houve uma grande fome. Abrão então com vários empregados, Abrão com várias pessoas trabalhando para ele, rebanhos, e ele então vai até o Egito. E ele, ficando com medo de descer ao Egito, porque diz que lá no Egito estava um pouco melhor, e ele foi. E ele falhou dizendo para a sua esposa, que era bonita, formosa: diga para eles
para os egípcios que você é minha irmã. Olha o nosso pai na fé falhando, mas Deus permite isso para nós observarmos. Por mais que o homem tenha fé, o ser humano não é perfeito. Perfeito é só um, Jesus Cristo. A sua esposa, Sara ou Sarai, era meia irmã, não irmã totalmente. E ele, com medo de morrer, disse: fala que você é minha. Não diga que você é minha mulher, porque senão vão me matar. E quando aquele rei então pega aquela mulher para tomar para si, Deus interfere na história e diz: mesmo assim, na fraqueza de Abrão, diz o texto que aquele homem, o rei, ele presenteou, ele deu ouro, deu prata, deu animais para aquele homem chamado Abrão. Pastor Emerson, o que é que você quer dizer no primeiro exemplo? Quero dizer que houve fome. Abrão, mesmo tendo fé em Deus, bateu um sentimento de medo. E eu lhe pergunto, muitas vezes o medo vem bater na porta do nosso coração. E quando o medo bater na porta do nosso coração, você peça para que a tua fé possa abrir a porta do teu coração e encontrar o medo, e a tua fé possa olhar para o medo e falar: medo, cai fora, em nome de Jesus. Mesmo naquela crise de fome, ele foi abençoado. Já tinha posses, recebeu muito mais ainda. Era crise, era fome. Aí podemos citar um outro exemplo em Gênesis capítulo 26. Agora seu filho Isaac. Seu filho conhecia a história de seu pai. Agora o texto diz que era segunda fome, além da primeira. Não chovia, seca total. Isaac conhecia a história de seu pai. Ele pensa: eu também vou descer ao Egito. Mas Deus aparece para ele dizendo: não desça ao Egito, fica no lugar na terra onde eu te disser. Habita nesta terra. Aonde, Senhor? Habita aqui na terra de Gerar. Gerar quer dizer cântaro. Habita na terra de Gerar, porque o teu cântaro será cheio da abundante presença de Deus e das bênçãos materiais. E Isaac fez o que Deus tinha lhe ordenado. Ele ficou ali. E Isaac, ele tinha sementes para plantar. Mas eu lhe faço uma pergunta: você é inteligente? Em terra seca tem como nascer semente? Não, claro que não. Mas ele, movido pelo sobrenatural, ele começa então a plantar sementes em terra seca. Os vizinhos, os filisteus, o povo vizinho começava a zombar dele. Esse homem chamado Isaac, esse cara é louco, esse cara, ele não bate bem da cabeça, não tem chuva e ele começa a plantar. Esse camarada vai quebrar mais ainda. Além da fome, além da crise, agora ele começa a lançar semente. Além da crise, agora vai ficar sem a semente. Mas os dias foram passando e o poder sobrenatural de Deus começa a entrar em ação. Não me pergunte como, de que jeito, porque milagre não se explica, milagre se conta e dá glória a Deus. Aquele homem então começa a plantar, e diz o texto que as sementes começam a germinar.
aquela plantinha começa a crescer, e a Bíblia diz que naquele mesmo ano Isaac colheu 100 por 1, 100 medidas por 1. Os filisteus começaram a invejar dele. Eu profetizo, o ano de 2016, você vai colher as sementes que você tem plantado na casa de Deus, e muita gente vai ficar com inveja de você, daquilo que Deus vai fazer na tua vida. E aplauda bonito, glorificando o nome dele. E a Bíblia diz que ele estava em crise, e ele foi aumentando em número de empregados, em ovelhas, em gado, e diz a Bíblia que ele tornou-se muito poderoso. Na crise, igreja. Você quer um exemplo de pessoa que também passou pela crise? Conhece a história de Jacó? Sim. Jacó e Esaú. Jacó enganou seu irmão, vou resumir aqui, você conhece a história. Enganou seu irmão Esaú. Ele correu, foi embora lá para a casa do seu tio chamado Labão, sem nada. Mas ele, no meio do caminho, ele fez um voto a Deus. Escute bem o poder do voto. Ele fez um voto e disse assim: se o Senhor for comigo e me abençoares, me alimentares, me der pão para comer, vestes para vestir, eu vou ser fiel no dízimo. Aí ele chega à casa do seu tio, ele se apaixona pela sua esposa. Lembra o nome dela? Raquel. Ele é enganado, porque além da semeadura, plantou, colheu, mas trabalhou mais 7 anos pela sua amada. E a Bíblia diz que Labão, seu sogro e seu tio, ele mudou 10 vezes o salário de Jacó. E Jacó, naquela crise, imagine só, você numa terra distante, num povo distante, sem nada, nos nossos dias, uma mochilinha. Estava em crise ou não? Ele estava. E ele falou assim: ó, meu sogro, eu vou embora. Não, não vai embora não. Fala o teu salário que você quer agora. E ele, muito inteligente, ele falou: vamos fazer o seguinte, as ovelhas, o gado, o malhado, salpicado vai ser meu, os brancos será teu. E os malhados, salpicados na época eram animais sem valor comercial. Queridos, aquilo que não tem valor comercial para os outros, quando cai na mão de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, passa a ter valor. Você está entendendo? Porque é Deus quem está na história, é Deus quem está a tempo. E ele descasca, imagine só, pega lá varas de amendoeiras, faz listas, coloca lá no bebedouro. Quando ela vai beber, as cabras olhavam para aquela lista, e o que acontecia? Nascia tudo salpicado e malhado. Mas até que um dia Jacó sonhou, e ele viu que realmente o bode, os animais, os machos, cobriam as fêmeas. Quem eram? Os salpicados e malhados. Mas aquela atitude profética de Jacó, ele falou assim: alguma coisa eu tenho que fazer para Deus mudar a minha história. E ele partiu para o sobrenatural. E Deus começou a mudar a história dele, até que ele tornou-se muito rico. E os filhos de Labão, os cunhados, disseram assim para o seu pai: pai, Jacó tomou tudo que era teu e nosso. Ei,
Mas Labão não deu valor, porque Labão chegou a reconhecer: Jacó, Deus tem me abençoado por causa de você. Mas ele não deu valor a Jacó, o devido valor. Ei, em nome de Jesus, você tem o seu valor. E o seu valor, sabe qual é? O sangue de Jesus. Mas você precisa valorizar-se como um bom profissional. Você precisa estudar, se aperfeiçoar, querer ser diferente, porque o mundo aí fora está exigindo a diferença. Não ser igual aos outros, mas ser diferente, fazer algo que ninguém fez, ter atitudes de coragem que ninguém teve, fazer o diferente. E ele volta para sua casa para encontrar com Esaú, rico, riquíssimo, com muitas ovelhas, gado e muita grana. Por quê? Porque Deus o abençoou. Cadê a crise dele? Deus é especialista em tirar as pessoas da crise. Quer que eu te diga mais um exemplo? Sim. Vamos lá agora então para o descendente de Jacó. Olha a descendência, ó. Abraão, Isaac, Jacó e José. 17 anos de idade, trabalhando com seu pai, foi ver como estavam seus irmãos. Seus irmãos não gostavam dele, porque ele sonhava. Você sonha? Quando você conta os teus sonhos para as pessoas erradas, elas vão rir de você, vão debochar de você. Por isso, se for para você contar, conte para as pessoas que você confia, que são espirituais, que vão orar com você e orar por você. E aqueles homens, então, movidos de inveja, fizeram o que com José? Jogaram ele na cova. Passando uma caravana de ismaelitas, venderam-o por 20 moedas de prata. Que mais? Foi agora lá para o Egito. Estava no feirão. A gente vê feirão de carro, feirão de moto. Esqueci meu verso. Feirão de carro, feirão de moto. Agora imagine você, feirão de gente. E estava lá José na feira. Só que o José, ele era ou não era diferente? Sim ou não? Ele era diferente. José sabia ler, José sabia escrever, José tinha algo a mais. E na hora da compra, quem o comprou? Potifar. Quem era Potifar? Era o comandante geral do Egito, o homem de confiança de Faraó, o homem que mandava em todo o exército. Olha o trabalhar de Deus. José na crise, escravo. Agora dentro da casa de Potifar, Deus começa a abençoar a casa de Potifar, prosperar Potifar por causa de José. Muitas empresas, muitas casas de comércio são abençoadas por causa de você. Então, aparentemente tudo estava bem. Agora, a mulher de Potifar tenta agarrar aquele homem, tenta levá-lo para a cama. Ele sai correndo, porque ele não queria pecar contra o seu Deus. Irmão, foge do pecado, corre do pecado, não deixe o pecado agarrar
agarrar você, porque se o pecado agarrar você, ele vai ficar impregnado na tua alma, e ela vai ser morta. Quem? A sua alma, porque a Bíblia diz: a alma que pecar será extirpada do meu meio. Está me entendendo? A alma que pecar, não diz o corpo que pecar, diz a alma. Foge longe do pecado, cai fora do pecado. A tentação vem, manda embora. Aqui não é tentação, vai embora em nome de Jesus, porque você vai jogar tudo para fora, você vai jogar no lixo que Deus tem para a tua vida por causa do pecado. Seja inteligente. E José, longe do pai, sua mãe morta, seus irmãos, longe da sua terra, da sua casa, José poderia falar da seguinte maneira: eu não tenho nada a perder. Não, ele manteve-se fiel ao seu Deus, porque José sabia que o único que poderia mudar a sua história era o Deus do seu pai, era o Deus do seu avô, era o Deus dos céus. Ele mantém-se firme, paga o preço, foi para a prisão. Um crime deste tipo era prisão perpétua, ou seja, humanamente falando, nunca mais José sairia da prisão. Humanamente falando, eu digo a você, você pode viver uma situação, humanamente falando, impossível de sair, mas para o nosso Deus, Ele pode fazer você sair dessa situação. E Deus trabalhando na história. Tudo começou por um sonho, tudo acaba com um sonho. Quando o faraó teve um sonho, ficou totalmente perturbado. José veio então, e pelo Espírito Santo trouxe a revelação. Quem pode imaginar, no mesmo dia, o camarada estava preso, sai como presidiário, entra na sala do rei como presidiário, conversa com o rei como um detento, como um preso, revela ainda para o rei Faraó como um preso. Depois da revelação, Faraó vem e fala: a partir de hoje tu não serás mais um presidiário, tu serás o governador de todo o Egito. E nesse ano 2016, eu mesmo vou fazer uma campanha aqui com vocês, de escravo a governador. O nome dessa campanha, vou entregar para cada um de vocês um anel, claro que não é de ouro, mas está escrito no anel: de escravo a governador, porque Deus vai fazer a diferença na tua vida. Deus fez a diferença na vida de José? Fez. Pastor, e agora? Onde mais você quer chegar? Quer que eu te diga mais uma vez? José levantou a economia do Egito, mudou a história de todo o Egito. O seu pai, seus irmãos vieram morar na terra de Gósen, lá no Egito. Mas os anos foram passando, e eles foram morrendo. Até que levantou-se um faraó, e o texto diz lá em Êxodo que não conheceu a José. Queridos, eu quero abrir um parênteses aqui. Quando diz que esse rei não conheceu a José, como pode um imperador não conhecer a história do seu país? Não conhecer a história daqueles que governaram antes dele, daqueles que contribuíram para o fortalecimento da economia, aqueles que contribuíram para a construção de uma grande nação. Sabe o que aconteceu? Nesse ínterim, eles abafaram o nome de José, porque para eles, um escravo tornar-se governador era algo de humilhação. Onde já se viu um escravo ser o governador? Então aquela geração foi morrendo, até que eles começaram então a abafar a história de José, a abafar o nome de José. Mas eles não sabiam que ninguém pode abafar a história de um homem de Deus, que é escrita pelo próprio Deus de Deus. Mais de 3.000 anos estão
falando dele aqui. Ei, eu quero dizer que o diabo pode tentar abafar a tua história, o diabo pode tentar apagar a tua história, mas o meu Deus manda dizer para você: é Ele que começou a escrever a tua história, e ninguém vai apagar a história da tua vida. Aquilo que Deus começou, diz a palavra, Ele vai terminar, até aquele grande dia. Só depende de você. Não deixe ninguém apagar a tua história. Não deixe você mesmo apagar a tua história. Porque eu sou responsável, abaixo de Deus, eu sou responsável pela minha história. Abaixo de Deus, você é responsável pela sua história. E o homem, ele é aquilo que ele deseja ser. O homem é aquilo que ele quer ser. Por exemplo, eu decidi ser ministro do Evangelho, então eu tenho que viver como ministro do Evangelho. O ministro do Evangelho tem que orar, tem que jejuar, tem que pagar o preço. Então eu sou ciente disso. Você decide: pastor, eu quero perder 30 quilos, quero perder 20 quilos. Não é fácil, mas se você decidiu, agora você precisa então entrar por esse caminho, cortar muitas coisas da tua vida. Pastor, eu quero ser um homem de negócios, eu quero ser uma mulher de negócios. Então invista na tua vida, corra atrás dos teus sonhos. Vai ter dificuldades? Vai ter barreiras? Vai ter calúnias? Vão difamar? Vão bater? Vão falar mal? Agora, cada paulada que vem, se você tiver uma determinação, você não vai esmorecer. Mas cada paulada que você receber, cada luta que você enfrentar, vai fortalecer a tua fé. Porque você se determinou. Você se determinou. E o que acontece agora? Israel fica 400 anos em escravidão. Querido, em escravidão. E Deus levanta quem? Moisés, o grande libertador, historiador, pastor, profeta, líder, estadista, para liberar cerca de 3 milhões de pessoas. E Deus então disse para Moisés: Moisés, volte e fale com o faraó. Vá até o Egito e diga para o faraó deixar o meu povo ir para a terra que manda leite e mel. Mas o próprio Deus disse que faraó estaria com o coração endurecido, que só deixaria o povo ir com mão forte. Querido, quantas pragas Deus enviou lá no Egito? 10. Olha a diferença agora. Aonde eu quero chegar? As 10 pragas assolaram o Egito. As 10 pragas destruíram o Egito. Mas nenhuma praga chegou à terra de Gósen. Nenhuma praga veio sobre o povo de Israel, porque Deus mostrou a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Ele. Está entendendo? A praga destruindo o Egito, e a cidade ali, a terra de Gósen, era dentro do próprio Egito. Meu irmão, quando você tem a marca da promessa, quando você decide pensar em Deus, quando você decide lembrar em Deus, quando você decide temer a Deus, quando você decide servir a Deus, quando você decide honrar a Deus, Deus começa a priorizar você. Como diz a palavra, eles serão para mim um tesouro particular. Aleluia! Eu sou um tesouro. Bata no peito e diga assim: eu sou um tesouro particular do meu Deus. Bata no peito e diga: eu sou um tesouro particular do meu Deus. Eu sou um tesouro do Senhor. Aleluia! Nenhuma praga chegou até eles.
Porque Deus mostrou a diferença. Pastor, que mais, irmãos? Agora Faraó deixa o povo sair. Resumindo, chegaram diante do Mar Vermelho. E agora? O povo ficou assustado. Muitos começaram a murmurar. Ei, não murmure. Não murmure, não reclame de nada. Alguém certa feita disse assim: pastor, eu não murmuro, só estou reclamando. Reclamar é murmurar. Não reclame de nada. Está na luta, dê glória a Deus. Está passando por lutas, dê glória a Deus. Está passando por dificuldade, dê glória a Deus. Porque Deus vai mostrar a diferença na tua vida. Aguenta, não murmure, não reclame de nada. De nada, absolutamente nada. Hoje você está vivendo um fato, mas não é a verdade absoluta que Deus tem para a tua vida. É um fato apenas, é um momento isolado, mas não é aquilo que Deus tem preparado para você. Chegaram diante do mar. Deus disse: Moisés, manda o povo marchar. Manda o povo marchar. Diga ao povo que ande, que marche. Marchar para onde? Para o mar. E tu estenda as tuas mãos. Quando Moisés estende as mãos, a Bíblia diz que Deus começa a manifestar o poder dele. Por isso você não pode abaixar a sua guarda, você não pode abaixar suas mãos. Você tem que levantar as suas mãos e começar a declarar todo dia: a vitória é minha, vai dar certo. Eu profetizo bênção, eu profetizo vitória, eu profetizo portas abertas na minha casa. Não abaixe a guarda, não abaixe suas mãos. Quando Moisés estava lá no meio do monte, em cima do monte, dois homens estavam com ele, Arão e Hur, e Josué e o grande exército de Israel lá embaixo no vale lutando com os inimigos. A Bíblia diz: quando Moisés estendia suas mãos, levantava suas mãos, Israel prevalecia. As mãos iam ficando cansadas, ele abaixava suas mãos, o que acontecia? Israel começava a perder, até que Hur de um lado e Arão de outro lado, ambos ficaram segurando as mãos, os braços de Moisés erguidos, e Moisés estendeu as mãos até a vitória final. Não pare, não abaixe as suas mãos até você ter a vitória final. Estamos vivendo dias de batalha, mas muitos não querem batalhar, porque muitos já se acostumaram de comprar tudo pronto. Vai no mercado, compra tudo pronto. Vai no restaurante, pega tudo pronto. Quer comer uma feijoada gostosa, vai e pega uma lata de feijoada no mercado, abre a lata, coloca na panela, esquenta e come. Que feijoada, pô, ainda diz. Mas não quer parar, ficar 2, 3 horas preparando a feijoada. É assim. Mas, queridos, na obra de Deus, na igreja do Senhor, não é assim. Ó, passe de mágica, não. É preciso batalhar. Batalhar pela fé, batalhar pela conquista, batalhar pela vitória. É oração, é jejum, palavra, clamor, batalha espiritual. É isso que a igreja precisa. E o que aconteceu então quando Moisés levanta suas mãos? O mar se abriu. E diz o texto que eles passaram, Israel passou em terra seca. Aleluia! Em terra seca. E eles foram passando. E Faraó ordenou para que todos os seus capitães, seus exércitos, carros, cavalos, cavaleiros entrassem. E você lembra o que diz?
que Deus disse para Moisés: Moisés, agora estenda as suas mãos e fecha. Meu irmão, se você souber o poder de Deus que tem nas tuas mãos, você tem o poder para ordenar abrir e para ordenar fechar, pela autoridade que é constituída sobre a igreja, e nós somos a igreja do Senhor. Nós somos a igreja. E quando Moisés estende as mãos, o mar se fecha, matando cavalos, capitães, soldados, só ficando vivo lá na areia. Faraó vendo Deus desbaratando, Deus dizimando, e Deus mostrando para Faraó mais uma vez: Faraó, eu faço a diferença entre aquele que me serve e aquele que não me serve. Eu mostro a diferença entre o justo, que é santificado pelo sangue do Cordeiro, e aquele que não é. Você está me entendendo? Olha Deus mostrando a diferença. E para terminar aqui, eu quero falar de Jesus. Ei, Rei da Glória! Jesus fez a diferença onde pisou. Deus, na pessoa do Espírito Santo, derramou tanto poder, tanta graça sobre Jesus, e Deus fez tanta diferença na vida de Jesus. Ei, estude sobre Jesus, pesquise sobre Jesus, leia sobre Jesus. Quanto mais você ler, quanto mais você estudar, quanto mais você meditar a respeito de Jesus, mais você o amará. O Cordeiro perfeito, o Emanuel divino, o pão vivo que desceu do céu, o Filho do homem, a estrela da manhã, a rocha das rochas, o lírio dos vales, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Jesus, aquele que é Senhor dos senhores, aquele que é Rei dos reis, é esse Jesus que estou falando, aquele que está sentado à direita do Pai, que significa à direita, lugar de autoridade, lugar de poder. Quanta diferença Ele fez. E é Ele que vai fazer a diferença na tua vida. É Ele que fará a diferença, porque acredito que você serve a Ele, amém? Só quem serve Jesus, levanta a mão, dá uma glória a Deus bem bonito. Vou terminar aqui. Ei, se você fizer um compromisso com Deus, uma aliança com Deus, e servi-lo, obedecê-lo, honrá-lo, amá-lo, reverenciá-lo, ser fiel a Ele, Ele mudará a tua história. Ele vai mostrar a diferença sobre a sua vida. Ele não faz acepção de pessoas. Eu estou decidido a fazer muito mais diferença ainda, e permitir que o meu Deus, da pessoa do Espírito Santo, através do nome de Jesus, faça muito mais diferença na minha vida do que tem feito até hoje. Esta igreja existe para fazer a diferença. Você existe para fazer a diferença. Deus quer mostrar. Deus quer que as pessoas vejam a diferença entre aquele que o serve
e aquele que não o serve. Agora, servir a Deus, se você optar ou optou em servir, você deve servi-lo com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu coração. Entenderam? Com toda a força, com toda a alma, com todo o seu coração. Reavalie sua fé. Como você está diante de Deus? Pastor, eu tenho que melhorar. Então melhore hoje. Pastor, eu não estou servindo a Deus como eu deveria. Se você não está servindo a Deus como deveria, eu tenho uma má notícia: você vai ficar no grupo dos ímpios, no grupo dos injustos, daqueles que vão olhar somente os outros receberem a diferença. Mas se você está no grupo seleto, um grupo poucos de poucos que o servem, se prepare para as grandezas de Deus na tua vida.